Ribeiro. Bem-vindos ao nosso jornal desta segunda-feira, dia 15 de março. A vacina AstraZeneca foi suspensa na Alemanha, França e Itália por causa de novos relatos de coágulos sanguíneos perigosos relacionados com este fármaco. Oxford reafirma que a vacina é segura. O presidente da Aliança Global para as Vacinas, José Manuel Durão Barroso, disse este domingo que espera que a vacinação contra a Covid-19 possa contribuir para a reabertura da economia em Cabo Verde. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controlo técnico desta emissão está Moussa Lucheli e o jornal começa agora. Sal 100.7 FM. A vacina AstraZeneca foi suspensa na Alemanha, França e Itália por causa de novos relatos de coágulos sanguíneos perigosos relacionados com o fármaco. Oxford, no entanto, continua a reafirmar que a vacina é segura. Mais explicações com Liliana Henriques. Ainda hoje, a Universidade de Oxford, que elaborou a vacina juntamente com a Suécia, afirmou que há evidências muito tranquilizadoras de que não há aumento no fenómeno do coágulo sanguíneo no Reino Unido, onde a maioria das doses na Europa foram administradas até agora. A desconfiança, contudo, prevalece. Apesar de ter recomendado ainda hoje que se continuem as campanhas de vacinação com este fármaco, a OMS anunciou no final desta tarde que vai realizar uma reunião sobre a AstraZeneca amanhã. No mesmo sentido, a Agência Europeia do Medicamento também anunciou uma reunião extraordinária dos seus peritos na próxima quinta-feira, este órgão considerando, contudo, que as vantagens desta vacina prevalecem sobre os riscos. Estas declarações surgem depois de uma série de países, nomeadamente a França, anunciarem a suspensão da utilização da vacina AstraZeneca depois do surgimento de coágulos de sangue em vários pacientes ao receberem uma injeção da vacina. Para se justificar, o presidente Macron referiu adotar o princípio de precaução até que a Agência Europeia do Medicamento dê o seu parecer sobre este fármaco. Igualmente hoje, a vizinha Itália optou por também suspender a utilização da vacina AstraZeneca depois da morte suspeita de um homem no norte do país. Mesmo caminho foi seguido pela Alemanha, igualmente esta segunda-feira, à luz do surgimento a nível europeu de vários casos suspeitos. Milhares de pessoas manifestaram-se esta segunda-feira em Idlib, a última grande região da Síria controlada por grupos rebeldes e jihadistas, para marcar o 10º aniversário do início do levante contra o regime do presidente Bashar al-Assad. De acordo com a ONU, 10 anos de guerra na Síria abalaram a vida de milhões de pessoas, danificaram a economia e destruíram infraestruturas vitais em todo o país. Em entrevista à RFI, António Dias Farinha, especialista do mundo árabe, descreve-nos um país fragmentado. Está fragmentada e é difícil perceber-se, de facto, uma saída fácil deste problema. Repare-se bem no jogo de forças que se encontram ali presentes, na vontade dos países situados à volta da Síria que não querem mudar esse estatuto. O regime tem sobrevivido e aposta na sobrevivência, apesar da catástrofe humanitária que representa, graças à divisão dos seus inimigos e, por outro lado, também a grande capacidade dos sírios que, de longas gerações, têm sido, digamos, o grupo árabe mais poderoso do ponto de vista da cultura, da capacidade de intervenção política entre os árabes. António Dias Farinha, que é especialista do mundo árabe, ele que é o convidado de Lígia Anjos esta segunda-feira. O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, e o ministro da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, chegaram esta segunda-feira ao Japão no âmbito da ofensiva diplomática norte-americana face à China. De acordo com vários observadores, este périplo asiático pretende criar uma aliança na região Indo-Pacífica. Leonardo Silva. Antony Blinken, secretário de Estado, e Lloyd Austin, ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, viajaram separadamente para a Ásia, mas com um único objetivo: reforçar as alianças entre o seu país e os Estados da região do Índico e Pacífico, com o objetivo de contrariar as ambições chinesas na referida parte do mundo. Uma asserção recentemente enunciada por Blinken e já corroborada pela criação do chamado Quad, Quadrilateral Security Dialogue, uma aliança militar informal constituída pelo Japão, a Austrália, Índia e os Estados Unidos. Blinken e Austin avistar-se-ão no Japão com os seus respectivos homólogos
Unidos, assim como o primeiro-ministro Yoshihide Suga. Em seguida, deslocar-se-ão simultaneamente para a Coreia do Sul e Lloyd Austin visitará a Índia. No seu regresso aos Estados Unidos, Antony Blinken deverá ter discussões com dirigentes chineses. Num artigo assinado conjuntamente e publicado na segunda-feira pelo diário Washington Post, Blinken e Austin afirmam que o objetivo deste primeiro périplo diplomático da administração Biden é reativar os laços com os amigos e parceiros dos Estados Unidos. São Tomé, 102.8 FM. O presidente da Aliança Global para as Vacinas, José Manuel Durão Barroso, disse este domingo que espera que a vacinação contra a Covid-19 contribua para reabrir a economia de Cabo Verde. O país já tem quase 30 mil vacinas para iniciar a campanha que deve arrancar a 18 de março. Mais explicações com o nosso correspondente Odair Santos. Ao participar por videoconferência no ato oficial da chegada das vacinas contra a Covid-19 em Cabo Verde, o presidente da Aliança Global para as Vacinas, Durão Barroso, destacou a coragem do governo cabo-verdiano em tomar medidas de controlo à Covid-19. Sei bem o que Cabo Verde tem vindo a fazer para estar preparado para agora começar a administração das vacinas. Cabo Verde vai estar entre os primeiros países africanos a receber estas doses via COVAX. E se não recebeu antes, foi apenas por critérios de distribuição, pois procurou-se responder primeiro àqueles países que tinham um número maior de infecções e um número maior de casos mortais. O que felizmente não aconteceu em Cabo Verde, pois o governo, desde o início da pandemia, teve a coragem de tomar medidas de controle desta terrível doença. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou que a campanha de vacinação a nível nacional contra a Covid-19 inicia um dia antes do previsto, ou seja, na próxima quinta-feira, 18 de março. Nós iremos iniciar o programa de vacinação no dia 18, as condições estão criadas, 18 deste mês, para podermos efetivar aquilo que está no nosso plano. A meta do governo é vacinar mais de 70% da população ao longo deste ano e o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse hoje em São Vicente que espera que as metas do governo sejam cumpridas para mitigar os impactos da Covid-19 e retomar o crescimento económico. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Em São Tomé, o primeiro-ministro foi o primeiro cidadão a receber esta segunda-feira a vacina contra a Covid-19. As primeira e segunda fase da campanha serão cobertas pelas 24 mil doses de vacina da AstraZeneca fornecidas pela iniciativa COVAX. A vacina AstraZeneca que foi suspensa em vários países europeus. Maxino Carlos tem mais informação. Nesta primeira fase, serão priorizados os grupos mais sensíveis. O plano de vacinação tem 4 fases distintas, contemplando o grupo considerado prioritário, que é constituído pelos profissionais de saúde, bombeiros e assistentes sociais, bem como idosos a partir dos 65 anos. O país tem a garantia de receber 96 mil doses de vacina do mecanismo COVAX, que deverão chegar ao país de forma faseada. Entretanto, no ato de vacinação, o primeiro-ministro santomense Jorge Bom Jesus disse ter fé na eficácia das vacinas, sobretudo da AstraZeneca. As vantagens superam de longe, eventualmente, os riscos colaterais. O ministro santomense da Saúde, Edgar Neves, disse que o governo santomense vai continuar a evitar esforços para adquirir outras vacinas contra a Covid-19. Acredito que milhares de santomenses terão a mesma oportunidade e é assim uma das formas de nós, nesta fase de tentarmos combater a pandemia da Covid-19. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Um grupo de ativistas convocou hoje uma marcha para o próximo sábado em Luanda, Angola, para exigir o fim do elevado custo de vida e a realização das primeiras eleições autárquicas este ano. Os organizadores da marcha lamentam que 4 meses passados desde a última marcha, no dia 11 de novembro de 2020, nenhuma das reivindicações tenha sido até ao momento atendida. Em Moçambique, a Renamo, o principal partido da oposição, entregou ao Executivo uma lista de 300 guerrilheiros para serem integrados na Polícia da República do país no âmbito do Acordo de Paz. Ainda sobre a atualidade moçambicana, o Presidente promoveu oficiais do Exército e da Polícia sobre propostas dos Ministros da Defesa e do Interior. É o ponto final neste bloco informativo. Já a seguir, Paris, Lusofonia, hoje com a apresentação de Luís Anjos.
Paris Lusofonia.